psicóloga Letícia Alves e eu estou fazendo uma websérie essa semana falando sobre depressão. Então, estou dando assim uma pincelada em todos os assuntos, assim, os questionamentos, as dúvidas que me enviaram, as dúvidas que eu tenho visto e observado no consultório, em atendimento. E aí eu resolvi trazer aqui para que você tenha acesso, porque talvez você conheça alguém que esteja passando por isso, e talvez seja você mesma, e você nunca identificou que poderia ser um transtorno. Então, como nós estamos falando sobre depressão no geral, hoje nós vamos especificar o TDDH. TDDH. Repete aí, isso aí, que é o transtorno disruptivo da desregulação do humor, ou seja, a pessoa tem um humor desregulado e geralmente estima-se que a prevalência desse transtorno está entre crianças e adolescentes. Então, olha só, não é porque seu filho é mal-humorado que você já vai diagnosticar ele com esse transtorno, mas é importante você observar. Uma criança com 8, 9 anos, 10 anos, que tem uma prevalência de um mau humor muito grande, irritado, e não só em casa, mas também no ambiente escolar ou com os amigos, é importante que você fique atento a esse fato. E aí, é muito comum chegar no consultório os pais com crianças com esse sintoma, mas o que eu quero deixar aqui para você, crianças que estão na fase do seu desenvolvimento infantil, até 6 anos de idade, que tem esses sintomas, não pode ser diagnosticado com esse transtorno, porque essa criança ainda está sofrendo transformações, ela está em desenvolvimento. Mas se a criança tem 8, 9, 10 anos e ela tem uma irritabilidade persistente crônica durante a maior parte do dia, durante todo o tempo, seja em casa, seja na escola, seja quando você sai para passear com ela, ou adolescente, é muito importante que você fique atento aos sinais. E aí, o que fazer? O que fazer? Você precisa levar essa criança a um médico pediatra ou para pedir um encaminhamento para um psicólogo infantil, para poder estar averiguando essa criança. E se for adolescente também, pedir um encaminhamento, levar o psicólogo e falar como essa criança, ainda mais se ela tem entre 7 e 18 anos, que ela vai estar em transformação, né? Porque como vocês sabem, eu tenho até vídeos gravados aí que você pode depois estar procurando aí na minha página sobre os adolescentes. Assim, o adolescente está em desenvolvimento, então o humor oscila mesmo. Mas o transtorno depressivo, disruptivo, desse humor aí, ele é persistente, ou seja, não muda. É como se fosse crônico, uma doença crônica. O tempo todo, em todo o tempo, esse adolescente ou essa criança, que já venha sido seus 7, 8, 9, 10 anos, sempre com esse mau humor irritável, que muitas vezes ele até participa das coisas, ele não fica isolado no quarto dele somente, mas ele é mal-humorado, aquela pessoa que você fala assim, mal-humorado. E isso é grave? Se não tratado, o que acontece? Quando ele chega na fase adulta, ele pode desenvolver uma depressão distímica, né? Ou ele pode desenvolver também uma ansiedade. É muito comum você ver uma criança que tinha esse transtorno que não foi detectado na infância nem na adolescência, chegar com um adulto no consultório. Se não tratado, na fase adulta, esse adolescente ele pode desenvolver transtorno depressivo unipolares, ou seja, que não é bipolar. O transtorno bipolar, a pessoa tem aquele humor rebaixado por uma determinada época, que ela fica isolada e tal, e ela tem um outro que é a mania, que ela tá eufórica, ela tá animada. Aí muitas vezes no trabalho a pessoa fala assim, ela fica fingindo, quando ela não quer trabalhar, ela fica para baixo e fica fingindo, falta trabalho porque quer, ou não faz isso porque quer, porque tem quem faça, mas não é. É porque essa pessoa, ela tem transtorno bipolar, ou seja, como se fosse 2 polos diferentes. E o unipolar não, é um só. Ou a pessoa vai desenvolver um humor muito rebaixado na vida adulta, ou ela vai desenvolver também uma ansiedade, um transtorno de ansiedade.
Porque a ansiedade, como eu já falei e eu sempre repito, é uma emoção comum a todos nós. Todos nós temos ansiedade. Quando vai acontecer algo, eu posso ficar ansiosa, como quando eu estava preparando esse vídeo para vocês. Então, é normal. Agora, o que não é normal é quando isso se torna disfuncional. Então, fique atento aos seus adolescentes, fique atento aos seus filhos, busque ajuda, invista em saúde emocional. Saúde emocional é prioridade, porque quanto antes é detectado a questão que está acontecendo, e muitas vezes esse humor, esse transtorno de humor é gerado por questões familiares. Então, uma família disfuncional que está passando por crise, ou uma gravidez que foi bem atribulada, tudo isso são fatores que podem desencadear esse transtorno disruptivo do humor desregulado, ok? Então, fica aí essa dica, compartilhe. Talvez você nunca tenha ouvido falar nesse transtorno disruptivo, né? Da desregulação do humor, mas ele existe, está no DSM-5, que é o nosso livro de diagnóstico profissional, e é muito importante que a informação chegue a você, e eu quero que essa informação chegue de forma simples mesmo, para você estar entendendo o seu adolescente, para você estar entendendo o seu filho e buscar ajuda para ele. Invista na saúde emocional do seu filho, porque aí nós vamos evitar muitas questões. Nós temos visto muito adolescente pensando em suicídio, muitas pessoas desistindo da vida, e a vida é bela e a vida pode ser maravilhosa. Depende da gente estar bem emocionalmente, tá? Um super beijo para vocês, até o nosso próximo vídeo. Clica aqui para salvar, porque aí você vai estar ajudando outras pessoas e também vai estar ajudando esse vídeo ficar aqui para que outras pessoas possam ver também. Marque aquelas pessoas que têm filhos, que têm criança, que têm adolescente, que você sabe que quem sabe essa pessoa em casa passe por isso e talvez seja você mesmo. Busca ajuda, tá? A prevenção ainda é o melhor remédio.